Salve, salve, amigos do Café Expresso com Psicologia. Seja bem-vindo nessa discussão, seja bem-vindo nesse encontro. Estamos iniciando aqui, estamos no começo de setembro. É um mês bastante importante, muito importante para realizarmos algumas discussões. Estou trazendo esse vídeo. Esse vídeo vai ser o primeiro de alguns para falar sobre essa temática de setembro amarelo. Eu sou Fernando, sou psicólogo aqui em Araraquara. Acho que é importante estar trazendo um esclarecimento que a Secretaria de Saúde do município, junto com a Gerência de Saúde Mental, está desenvolvendo um trabalho nesse período com profissionais, com escolas, todos os lugares que são necessários e importantes para fazer essa discussão. Vamos conversar? Vamos falar um pouco sobre essa temática? Vai lá, pega o teu café. Pega o teu café para a gente fazer essa discussão. Sim, é fundamental. Uma discussão fundamental. O que significa Setembro Amarelo? Por que é importante? Qual que é o princípio? De onde que surgiu essa ideia, Setembro Amarelo? Temos que voltar no tempo, temos que mudar de país, porque o início foi nos Estados Unidos, em 1994. Estamos falando de uma manifestação com a presença de um jovem de nome Mike M. Mike M tinha 17 anos e era um jovem ou um adolescente muito agradável, muito festeiro, muito festivo. Aquele adolescente que gera um momento de descontração, um momento de alegria onde estivesse. Era uma pessoa muito carinhosa, muito caridosa e muito habilidoso. Mike, ele tinha uma habilidade mecânica. Ele reconstruiu um carro, um Mustang, e pintou de amarelo, né? Que levava o nome de Mustang Mike, esse carro. A família e amigos não perceberam que Mike começou a apresentar uma mudança no seu jeito de ser. De alegre, de divertido, brincalhão, ele começou a ficar entristecido, silencioso, não conversava mais, não se comunicava, permanecia isolado e não prestaram atenção no que estava acontecendo. Um belo dia, Mike estacionou o teu Mustang na frente de casa e ele tinha uma carta. E essa carta comunicava aos pais algumas questões. E ele cometeu um ato de morte ali, cometeu suicídio dentro desse carro. No velório, a família e os amigos organizaram alguma cesta e dentro dessa cesta tinha algumas lembranças. Tinha 500 cartões amarelo e nesses cartões amarelo estava escrito: se você está triste, se você não está se sentindo bem, se você pensa em suicídio, entrega este cartão para alguma pessoa e procure ajuda. Logo, esses cartões se espalharam por toda a cidade, se espalharam pelo estado, se espalharam pelo país inteiro. Logo em seguida, se espalhou pelo mundo inteiro esse pedido de socorro. No cartão tinha essa frase e tinha uma fita amarela. A fita amarela, ela simbolizava neste momento a, o carro, a cor do carro, amarelo. Foi onde tudo aconteceu. Por que é importante estarmos fazendo essa discussão do setembro amarelo? Qual que é o sentido? Por quê? Bom, primeiro, temos que entender que na juventude ela é o segundo caso de mortes entre os jovens.
É o segundo caso onde acontece mais morte. Esse já é um ponto extremamente importante para a gente parar e entender. Segundo, a campanha que foi desenvolvida a partir de 2003, porque a Organização Mundial de Saúde, a partir de 2003, ela disparou a ideia de fazer uma prevenção com o símbolo, a fita amarela, que foi se espalhando pelo mundo inteiro. No Brasil, a partir de 2015, que foi estimulado pelo CVV, pelo Centro de Valorização da Vida, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina. Foi disparado essa ideia no Brasil a partir de 2015. E aí, esse segundo ponto, para a gente entender. Deu certo essa campanha? Está dando certo? Em 2021 teve uma atualização. Aconteceu uma mudança, assim, na maioria das regiões no mundo. Houve uma diminuição de 36% de todos os casos. Porém, aqui nas Américas, houve um aumento de 17% dos casos. Por quê? Aqui nas Américas e no Brasil, principalmente no Brasil, houve um aumento de 43% dos casos. E nos últimos 20 anos, o número de casos dobrou. Dobrou em todas as regiões do Brasil. Ou seja, entendemos que 83% dos países no mundo, a campanha está avançando, está evoluindo. E por que que no Brasil aconteceu, ou melhor, não aconteceu uma modificação, teve uma piora? Por quê? A gente precisa entender algumas questões. Primeiro, a própria taxa de crescimento. No Brasil é de 16% nos últimos anos. E a taxa de suicídio foi de 43%. Por que que essa diferença é tão desproporcional? Por que que essa diferença? Olha, crescimento 16% e a taxa de suicídio 43%. Onde é que está o erro? É importante pensar também em número de casos por 100 mil habitantes. O Brasil ele apresenta uma média de 6,9% do número de casos de suicídio. Foi verificado que na população indígena o número de casos é de 15,2 para cada 100 mil. Peraí, por que essa diferença? E isso, pessoal, isso aponta essas questões de erro. Por que que o indígena está apresentando um número muito maior? Ué, o indígena tem a mesma característica biológica, a mesma característica neuroquímica, as mesmas características de uma maneira geral. Peraí, alguma coisa está errado. Se a gente for verificar, a situação do povo indígena, a violência sofrida, a questão de terra, de demarcação, todas essas características aponta exatamente onde é que está o erro, por isso que muitos grupos hoje estão trabalhando nessas questões. Porque não dá para falar que a questão de suicídio é uma situação neuroquímica, psicológica. Não, a gente tem que entender que ela é vasta. Ela traz um contexto, um conceito biopsicológico, sociológico, ecológico, tecnológico e espiritual para entender todo esse contexto. Entre esses, até as questões políticas, de como são resolvidas essas questões. Então, temos que olhar de uma maneira diferente para isso. Não tem como só imaginar esse contexto uma alteração psicológica, uma alteração neuroquímica. Não, temos que ampliar essa visão, que ela tem que se estender mais a discussão, tem que se estender mais as ações sobre as minorias, sobre todo esse contexto. E é esse ponto que a gente tem que entender a diferença. A gente vai entender que, por exemplo, a taxa maior de incidência, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, 44,8% está entre a população de 10 a 19 anos. Algumas necessidades apontam de atuação.
A questão é, a pergunta, suicídio é evitável? Para a gente entender esse procedimento e essa questão, suicídio ser evitado, temos que entender alguns fatores, algumas questões. São fatores predisponentes, precipitantes, fatores de proteção para a gente entender se é evitável ou não. Essa discussão, pessoal, eu vou trazer no próximo vídeo para a gente entender alguns fatores, para entender onde que cada situação que se coloca, para a gente entender se é evitável ou não é evitável. Tá certo, pessoal? Aguardem o novo vídeo, o próximo vídeo para essa discussão, que é extremamente fundamental e importante. Tá certo, pessoal? Vamos compartilhar esse vídeo, aproveitar esse mês para fazer essas discussões. Tá certo que esse tipo de situação não dá para discutir somente em setembro, porque o sofrimento psíquico não acontece somente em setembro, a dor na alma. Mas é o momento de dispararmos essas discussões. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Um grande abraço e esperem um novo lançamento.